Olá, pessoal. Nós estamos começando agora a última aula do ano. Vamos falar sobre arcos simétricos. Para entender arcos simétricos, a gente precisa primeiro entender o que significa simetria. Em matemática, simetria é a disposição de duas figuras que se correspondem ponto por ponto, de tal modo que os dois pontos correspondentes de uma e da outra figura estejam a igual distância de um ponto, ou de uma reta, ou de um plano dado. Então, coloquei um exemplo aqui, né? Coloquei nessa figura um eixo, uma reta, né? E se você observar, esse pontinho daqui de cima está a uma igual distância desse ponto daqui de baixo. Então, eles são pontos correspondentes. Esse ponto aqui também está a uma igual distância desse outro ponto. E se você analisar todas as duas figuras aqui em cima, a de baixo e a de cima, e observar que se você puder dobrar isso aqui nesta linha horizontal, essa figura de baixo vai se encaixar perfeitamente nessa figura daqui de cima. Então, quando ocorre esse encaixe perfeito, nós dizemos que essas duas figuras são simétricas, ou seja, existe uma simetria aqui. Nessa outra figura, nós temos um eixo ou uma reta vertical. E aqui também, se você puder dobrar se você tivesse com papel e pudesse dobrar exatamente aqui nesse eixo, né? Então, esta figura seria rebatida para cá e todos os pontos iam se encaixar. Então, essa figura, esse 2 aqui, vai virar um 5. Ou se você fizer da direita para a esquerda, o que é 5 vai virar 2. Então, essas duas figuras são figuras simétricas, certo? Mas a gente vai trabalhar aqui com arcos simétricos. O que é um arco? Um arco é um pedaço da circunferência. Então, tá aqui uma circunferência, tá? Nessa circunferência, eu tenho dois eixos, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, nós temos 4 quadrantes aqui. Então, os dois eixos dividiram a circunferência em 4 quadrantes. Aqui nesse ponto é o ponto que tem 0 grau, porque o arco não tem tamanho de arco aqui, né? Aqui, saindo daqui e chegando aqui, nós temos um arco de 90 graus. Um arco de 90 graus corresponde a um ângulo de 90 graus. Daqui esse azul até chegar aqui, ó, saindo do A e percorrendo tudo isso, chegando aqui, então nós temos um arco de 180 graus. Saindo do A e percorrendo toda essa distância até chegar nesse ponto aqui embaixo, é um arco de 270 graus. E saindo do A e fazendo toda essa volta, nós chegamos aqui num ângulo, num arco de 360 graus. Isso é importante para a gente saber. O que nós temos que ter na cabeça, né? Que a medida de um arco do primeiro quadrante, ou seja, um arco que está situado aqui nesta região, é um arco que está entre 0 e 90 graus. Um arco que está situado no segundo quadrante é um arco que tem mais de 90 graus, mas tem menos de 180 graus. No terceiro quadrante tem mais de 180 graus, porém menos que 270. E no quarto quadrante ele tem mais de 270 e menos de 360 graus. Pessoal, como assim, né? Olha só, quando eu desenho um ângulo desta maneira, aqui, isto aqui vai me dar um arco de circunferência, tá? Um arco de circunferência que começou aqui nesse ponto A e terminou aqui. Ele terminou aqui e esse ponto que é a extremidade está situado aonde? Então, esse tamanho de arco é um arco que está situado no primeiro quadrante. Já se eu desenho um ângulo que sai daqui, e que chega, deixa eu fazer de novo, um maiorzinho aqui. Ele saiu daqui, ó. Ele saiu daqui desse ponto A. Esse ponto A é esse aqui, tá? E chegou aqui, é um arco cuja medida, ele chegou nesse ponto. Então, esse ponto está localizado aonde?
Esse ponto está localizado no segundo quadrante. É isso que vocês têm que ter em mente. E um arco que sai daqui, ó, saiu do ponto A e fez essa volta toda e chegou aqui. Esse ponto aqui está localizado aonde? Está localizado no terceiro quadrante. E um outro arco que sai daqui e que chega aqui, mais ou menos, ele está localizado no quarto quadrante, tá? Então, isso aqui é um arco, tá bom? Nós vamos estudar a simetria no ciclo trigonométrico. São 3 tipos de simetria, tá? A primeira simetria é em relação ao eixo das ordenadas, que é esse eixo aqui, ó. A segunda em relação à origem é esse aqui, que daí ele vai para cá. E também em relação ao eixo das abscissas, que é o eixo do X. A gente só tem que imaginar que a gente consegue dobrar essa circunferência, para a gente poder encontrar esses arcos.